A maternidade é um dos pilares, eu não diria que é o mais importante, mas pelo qual eu tenho uma enorme paixão, porque eu acho que a maternidade consciente, ela pode mudar o mundo. E é onde tudo começa. E hoje nós voltamos aqui para falar com a Suzana, a Luciana e a Flávia, e elas estão vestidas assim, ó. Cada uma delas está com essa camiseta e elas chegaram já vestindo e eu estou de macacão. Aí achei que não ficava bem eu trocar de roupa aqui, sabe? Então eu agradeço, adorei, tá? E nós vamos falar sobre isso hoje. As gurias fazem um trabalho, a Luciana e a Suzana, voltadas para maternidade no mundo corporativo. O mundo corporativo é aquele lugar em que a gente anda de salto querendo andar de pé no chão, de chinelo havaiana ou chinelo de dedo, como se dizia na minha cidade. Então, o mundo, como que a gente faz para deixar esse mundo tão árido de alguma maneira, porque ele sempre tem uma meta, e as metas, às vezes, são maiores do que nós, humanos, e vocês imaginem a maternidade, como é que se coloca dentro disso. As gurias vão contar dessa experiência de sensibilizar este mundo e, no olhar das empresas, eu vou trazer aqui com vocês a Flávia Valadares, que vai falar da experiência dela na Dell. Mas as gurias agora vão nos contar como é que é, então. Não é um bando de homem... decidindo o que as mulheres devem fazer, sentir e tal. Exatamente, Fátima. A gente começou o nosso trabalho em 2017 e o nosso propósito é fortalecer a equidade de gênero pela valorização da parentalidade nos espaços corporativos. E pensando que nos espaços corporativos a gente tem, em sua maioria, da alta liderança, homens, né? Eu e a Suzana resolvemos, a gente precisa se aprofundar. A gente tem a nossa experiência enquanto mãe, enquanto negócio voltado para mães, mas esse cenário nos fez entrar no mestrado e entender mais profundamente a respeito desse tema, porque quando a gente conversa com mães, a gente utiliza uma abordagem. Quando a gente fala com a alta liderança, a gente precisa de um outro lado. Então, tudo isso nos fez entrar para a academia novamente. Eu fiz um mestrado relacionado à parentalidade, a Su fez um mestrado relacionado à equidade de gênero, para que a gente se fortalecesse para quando tivesse que ter essa conversa com alta liderança nas empresas, falando sobre esse tema, a gente já estivesse um pouco mais preparada. Então, tu está falando várias expressões que eu considero que são mais... parentalidade, equidade de gênero, e quando tu enunciou o que vocês fazem, me parece que tu estavas falando com o pessoal do mundo corporativo. Então, assim, vamos traduzir isso. Ai, muito bom. Para o que é equidade de gênero, o que é parentalidade, tá. E o que vocês fazem de verdade, Maravilha. que toca nós como mães. Excelente. Então, eu vou começar definindo parentalidade, tá? Uhum. Parentalidade é um termo que a gente não escutava esse termo há uns anos atrás. Agora a gente vem ouvindo falar em parentalidade. Parentalidade tem tudo a ver com maternidade? Sim. Tem tudo a ver com paternidade? Também. Porém, parentalidade vai além, diz respeito a todas as atividades do cuidado que a pessoa cuidadora faz quando vai cuidar de um outro ser humano. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança que não tem mãe, não tem pai, quem cuida dessa criança é a avó exerce a parentalidade. Uhum. E quando a gente fala em parentalidade, a gente está abraçando o maior número de pessoas, não somente pais e mães biológicos. Uhum. Pensa numa família que tem 2 homens que cuidam de uma criança, por exemplo. Esses 2 homens, eles estão exercendo a parentalidade. Uhum. E pensando que nas empresas, a gente está falando de diversidade, não só nas empresas, né? O mundo mostra, né, a importância da diversidade, a gente usar esse termo é um termo muito adequado. Então, diz respeito a essas tarefas do cuidado que as pessoas cuidadoras fazem ao cuidar de um outro ser humano. E equidade de gênero.
Equidade de gênero, a gente percebe hoje em dia que a maternidade é o principal obstáculo que faz com que as mulheres não cresçam nas suas carreiras. Equidade de gênero dentro das empresas seriam todas as pessoas com as mesmas oportunidades de desenvolvimento. Se as mulheres não crescem pela maternidade, a gente não está tendo oportunidades iguais, né? Similares, equivalentes. Então, por isso que é muito importante, se a gente quer várias mulheres na alta liderança também, a gente precisa olhar para a maternidade, porque a maternidade impede muitas vezes dessas mulheres chegarem lá. Por isso que equidade de gênero e parentalidade tem tudo a ver. E por outro lado também, quando a gente vai para as empresas, a gente fala sobre maternidade e paternidade, a gente também quer inserir homens na pauta do cuidado. Porque quando homens também saem para cuidar de seus filhos, de suas filhas, a gente também está oportunizando que mais mulheres possam se dedicar às carreiras. Então esse termo, maternidade, paternidade, parentalidade, equidade, está tudo muito relacionado. E o centro disso seria a maternidade, né? Em torno dela, uau, olha as mães aí, gravita todo esse universo. Exato. Eu só vou perguntar para a Suzana, que assim, ó, Suzana, me dá uma sensação de que deve dar quando vocês vão falar com as empresas, que deve haver uma enorme resistência. Mas até chegar à resistência como é que vocês funcionam? Tu podia nos assim... Claro. Vocês representam as mães. Que mães? Não, na verdade, a gente representa... A gente fala que a gente tem o nosso sonho grande, que é uma transformação cultural que reconheça a parentalidade como impulso de pessoas e dos negócios. O que é isso? A gente quer mostrar para a sociedade que ao se tornar mãe, ao se tornar pai, ao se dedicar ao cuidado de um outro ser humano, a gente desenvolve habilidades que podem ser levadas para a carreira. Por isso a frase que a gente está vestido. Nasce uma mãe, nasce uma líder. A partir dessa experiência do cuidado, a gente se desafia o tempo todo a poder ajudar um outro ser humano a se autorrealizar. E não é isso que líderes deveriam fazer, que é liderar a partir da criação de ambientes de segurança psicológica, permitindo que as pessoas do seu time busquem a sua realização, busquem o seu melhor para que o negócio prospere. Isso mães e pais fazem no seu dia a dia com seus filhos. E cada filho, quem tem mais de um filho, no meu caso tenho 2, sabe que um filho não é igual ao outro. Então a gente acaba desenvolvendo habilidades, inclusive até de comunicação. Então o que a gente faz para responder a tua primeira pergunta? A gente ajuda as empresas a enxergarem a parentalidade como impulso de pessoas e dos negócios. E que ao acolher essas figuras parentais, eu esteja gerando maior engajamento dessas colaboradores e colaboradoras com o negócio. E a gente sabe que quanto mais as pessoas se sentem engajadas e pertencentes, isso gera resultados de negócios acima da média. Sim. Tem mais um detalhe. Mais um detalhe. Que além de eu gerar engajamento e produtividade, ao criar espaços de acolhimento para as figuras parentais, eu dou a oportunidade para que as mulheres se mantenham no mercado de trabalho. Por quê, Fátima? Um dado que nos tocou muito, o que me tocou muito até quando a gente pensou em criar esse negócio, foi o fato de uma pesquisa da FGV ser lançada no mesmo ano que meu segundo filho nasceu, que foi 2016, que aponta que 48% das mulheres mães interrompem suas carreiras até um ano após o retorno da licença maternidade. Se eu tô falando que a cada 2 mulheres, uma deixa o mercado de trabalho a partir da maternidade, como é que eu vou conseguir ter paridade de gênero, quer dizer, ter um número de mulheres e homens na alta liderança de forma equitativa? E isso não é um negócio bom para as empresas também. Claro que não, perder talentos. Exatamente. Imagina, tu tem uma pessoa que se compromete, que conhece o teu negócio, conhece a tua cultura, que por anos a fio se dedicou ao teu trabalho, e agora o fato dela se dedicar a uma demanda pessoal, por uma construção de um projeto de vida, que é a formação de uma família, isso interromper a carreira dela, e a própria empresa perde com isso. Ela perde. Gente, todo e depois perde. Não é uma demanda só pessoal. Não Essa é uma demanda verdade, da humanidade. social. É verdade. Né? Assim, ó, não é assim, ela quer ter filhos. Não. Então, assim, como é que nós estamos aqui? Porque teve alguém que nos gerou. Exato. E naturalmente foi uma mulher. Nós vamos voltar nesse círculo aqui, tá? E eu vou com a Flávia aqui. Flávia Valadares. Valadares. Gente,
Eu chamei ela de Flávia com outro nome que eu não vou dizer, mas a Suzana, graças a Deus, está aqui. Estamos juntas. Olha só, Flávia, me diz como é que é na Dell, como é que foi esse trabalho, qual é o teu papel lá? Tu é o exemplo que vem para dizer assim, ó, funciona. Funciona. Funciona mesmo? Funciona mesmo. Eu tenho 19 anos de Dell, de Porto Alegre, sou mineira. Vim para cá para trabalhar na Dell. E quando eu cheguei, era uma sala cheia de homens e eu uma das poucas mulheres, e hoje não é mais essa a realidade. Não? E tu eu tá tenho achando muito mais orgulho. Tu tá achando melhor? Muito melhor. Por quê? Porque você tem diversidade de ideias na mesa. Aham. Né? Quando a decisão é tomada por homens americanos, caucasianos, engenheiros, a decisão é sempre a mesma. Já se sabe que você não pode ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Uhum. Então, você precisa ter pensamentos diferentes na mesa para tomar uma decisão para que você possa partir para um crescimento. Você mesmo falou, no mundo corporativo existem metas, elas são sempre cada vez maiores. Né? A meta está sempre buscando o próximo passo. Você não vai seguir para o próximo passo se você não tiver diversidade de ideias. Uhum. Né? Então, hoje na Dell, o que eu vejo com muito orgulho é o oposto disso. Hoje eu sento na mesa e tem muitas mulheres. Ainda não tem como eu gostaria no altíssimo nível executivo, mas a gente vê isso Tudo melhorando. Tu diz altíssimo nível, tu quer dizer assim, ela só nas bases, nas gerências... Gerências médias e gerências intermediárias. Entendi. Quando você chega, meu nível é o Senior Director, o próximo é o vice-presidente, então seria o meu próximo passo de carreira. Vai diminuindo na pirâmide hoje ainda a presença feminina. Tanto eu sou responsável pela América Latina, então posso dizer que isso é verdade no Brasil, é verdade na América Latina, é verdade no mundo. Mas eu também posso te dizer que desses 19 anos de história que eu acompanho, isso está mudando e melhorando e diminuindo a quantidade de homens e aumentando a participação das mulheres. O que mudou? Eu acho que tem... Sempre quando se fala, né, gurias, em dois lados, o desejo de um e o desejo de outro. Em que momento que a mulher se permite realmente caminhar, né? Em que momento o homem se permite ouvir, né? Embora, e aí entra uma terceira variante, eu acho que essa possível autopermissão, ela se dá em função de uma necessidade, né? Tá chovendo no telhado, eu tenho que ir lá necessariamente tirar e tal. Quer dizer, quando tu diz que as mulheres interrompem carreiras, as empresas perdem. Sem né? dúvida. Então, assim, essas três posições eu gostaria que vocês três respondessem, continuando com a Flávia, e depois a gente passa para vocês. Eu acho que as empresas perdem muito, e é por isso que a Dell não permite que isso aconteça. Eu sou parte do comitê de lançamento do primeiro ERD feminino na América Latina dentro da Dell. EAD ERD é o grupo de relacionamento, grupo sim. de networking, de afinidades. Dentro do grupo de afinidades feminino, ele chamava WISE, eu gostava demais do nome, porque a sigla significava sabedoria, né? Women in Search of Excellence. Depois que a Dell adquiriu a MC, então as duas grandes potências se uniram, existiam dois grupos, esse grupo se torna um só, que hoje se chama WIA, Women in Action, que também é muito bom. Estamos em ação. Já não estamos em busca porque a gente já encontrou, né? Excelência. Então agora a gente já está em ação. Então, Mulheres em Ação. Esse grupo de Mulheres em Ação, ele existe justamente para criar essa base, esse alicerce para essas mulheres que estão chegando hoje na empresa se sentirem acolhidas e saberem que elas têm voz e vez. Então, por exemplo, esta semana a gente lançou, todo ano a gente faz um treinamento que chama Women Up. E eu sou a sponsor desse, mas tem vários. Os programas acontecem todo semestre, todo trimestre. Esse é o que eu sou executive sponsor. Então, você pega meninas que estão começando na empresa nos grades mais júniors e você prepara ela para os próximos níveis de carreira, com uma sequência de treinamentos, de palestras, um programa real de desenvolvimento estruturado para a carreira delas. E muitas vezes aparece essa pergunta, mas e a maternidade? E a maternidade, tudo bem, porque foi esse grupo que instituiu na Dell a licença maternidade de 6 meses. É oficial na Dell, porque no Brasil a licença é oficial de 3, né? De 4, desculpa. E 6 é uma opção das empresas. Na Dell é oficial, são 6 meses. Agora, o próximo pedido é o que vocês têm feito na maternidade nas empresas, que é para o homem. Licença parental equitativa. Para o homem, equitativamente quanto? Então, na verdade, existe a possibilidade hoje as empresas do mesmo programa que a Dell faz parte, que é a empresa cidadã, que estende de 4 meses para 6 meses, no caso das mulheres, esse programa que o
que o governo brasileiro estabelece, passa de 5 para 20 dias. Só que 20 dias continua sendo aumenta-se o tempo, mas continua sendo pouco esse tempo. E eu acho até bem importante citar que agora, nesse último Dia dos Pais, nós, enquanto consultoria maternidade nas empresas, apoiamos o movimento junto com o Grupo Boticário para falar de licença parental equitativa, que é oferecer o mesmo período de licença de 6 meses para homens e mulheres. Por que a gente precisa fazer essa mudança? Porque quando a gente fala de equidade de gênero, que a Luciana trouxe logo no início da nossa fala, que é dar as oportunidades iguais, quando eu tenho uma licença que diverge, né, de 4 meses, né, para 5 dias, fica muito claro que nós, enquanto sociedade, colocamos o cuidado de filhos e filhas por uma coisa de responsabilidade do gênero feminino. E, ou seja, que o empregador, ao contratar a mulher, ele perde por estar 4 meses sem a colaboradora e somente 5 dias para o pai, que inclusive é menos que o período do carnaval no Brasil. Quando a gente equaliza... Isso é muito bom, gente. Tem mais tempo para pular carnaval... Do que para cuidar do filho que nasceu. Os homens, do que cuidar do seu filho que nasceu. Isso esse foi o nosso mote, Fátima, dessa campanha, junto com o Boticário, para dizer que como pode uma coisa que é tão importante como criar um vínculo, pode ser menor que o tempo do carnaval no nosso país. E quando a gente oferece a mesma licença parental, o mesmo período, que isso acontece em países nórdicos, a gente está dando um recado enquanto sociedade que o cuidado das crianças, dos filhos e filhas é de todos. E o empregador não vai ter assim, eu não vou contratar a Fátima porque ela é mulher, porque ela vai engravidar. Não. Porque tanto ela quanto o marido dela, eventualmente, se formarem uma família, ambos terão a necessidade de se ausentar para um cuidado de um ser humano que vai ser um cidadão dessa sociedade, que vai gerar riqueza, que vai consumir o produto da minha empresa e tudo mais. Então, e que vai ser funcionário dessa empresa um dia. Vai ser funcionário dessa empresa um dia. Então, a gente vem trabalhando, sim, com essa pauta da licença parental equitativa, mas a gente sabe que isso é um tema para empresas que estão mais maduras nesta jornada. Nós temos um primeiro passo, que aí eu queria pegar o gancho ali da Flávia, que ela falou, é que além de empoderar as mulheres a fazer a escolha de se manter no mundo corporativo e de não ter a dúvida entre se eu preciso conciliar, porque quando a gente traz aquele dado dos 48% das mulheres que saem do mercado de trabalho, parte desse número, não sabemos exatamente o quanto, porque a pesquisa não demonstra, mas a gente sabe que parte dessa decisão é feita pela própria mulher que sente que não é capaz de conciliar esses dois universos. O que a gente vem trabalhando é, primeiro, resgatar nas mulheres um senso de que não é necessário fazer essa escolha, é possível conciliar sim, se a gente tem rede de apoio, se a gente tem homens envolvidos na pauta do cuidado, mas importantíssimo é trabalhar a liderança para receber esta colaboradora com um olhar de empatia, de entender que ela volta diferente. Então, não é somente trabalhar o lado da mulher, sim a liderança e o mundo corporativo. E nós lançamos recentemente porque a mulher age assim exatamente porque sabe que o mundo corporativo não vai aceitá-la, né? E a gente lançou a escola de líderes. Retrógrado, eu acho que está mudando. Eu acho que eu vejo grandes empresas como a Dell, eu falo com propriedade sobre a Dell, mas posso falar de outras empresas parceiras, e são os clientes delas, inclusive, a prova de que as empresas estão buscando se educar. E que os próprios executivos se sentem, assim, até necessariamente obsoletos quando eles não conseguem se conectar com essa nova realidade. Eles já não conseguem mais se sentir bem com essa nova... Mas, gurias, tem uma questão. A gente pode dizer que 90% das empresas brasileiras são empresas médias e pequenas, muitas com controle familiar. Né? Essas empresas, elas estão na fase modo sobrevivência. No modo sobrevivência, ninguém consegue dar o que não tem. Como é que a gente vai olhar para essa realidade? Porque eu estou vendo que assim, as grandes empresas multinacionais, elas têm uma visão de um capitalismo mais moderno, e o capitalismo tem uma necessidade fundamental de se reestruturar para poder continuar existindo desse jeito, senão vai ser uma autofagia, né? Eu fico pensando, como levar isso para a nossa realidade brasileira? Olha, Fátima, você trouxe um ponto muito importante. E tem um dado que fala que apenas 1% das empresas que tem essa empresa cidadã, que foi o programa que as duas citaram, né? A gente ainda está muito longe de um cenário ideal. Porém, é muito importante
quando essas grandes empresas se posicionam dessa forma, que elas servem de exemplo para as demais empresas. Por quê? Do mesmo jeito, quem está entrando numa empresa ou em outra empresa também quer essa qualidade de vida. Se eu sei que a Dell me oferece X dias de licença maternidade, paternidade, vai querer trabalhar eu vou lá. querer trabalhar na Dell. Então, todos esses programas que a gente faz junto às empresas, além de melhorar o bem-estar do time, colaboradores e colaboradoras, aumentar o engajamento, isso também reforça a marca empregadora, que é muito importante, porque hoje em dia as pessoas escolhem para onde elas querem ir, né? Diferente do passado. Então, tudo isso é um movimento, é cíclico, que tem que começar por algum lugar, e a gente está vendo isso acontecer, né? Então, antigamente a gente tinha, assim, poucas empresas, pouquíssimas que ofereciam a licença paternidade de 6 meses. Hoje a gente tem quase 10. Entende? No No Brasil. Que Todas multinacionais? Todas multinacionais. A Nubank, que não é multinacional, ela é brasileira, mas é em grande porte. Só que eu quero trazer um ponto que tu falou sobre as empresas que são pequenas. As pequenas, talvez elas não consigam estabelecer programas estruturados, até porque elas, como tu disse, estão no modo de sobrevivência. Mas acolher as pessoas e ter empatia e entender as pessoas para além do crachá, que é o que a gente treina a liderança das grandes empresas, isso qualquer pessoa pode fazer. Uma gestão humanizada e de cuidado. E o que a gente fala acho que a Lúcia pode trazer a questão do viés da maternidade. A gente fala muito de combater o viés da maternidade, que é uma crença que, de forma social, nós temos de que a mulher, a partir da chegada de filhos e filhas, não vai querer se dedicar à sua carreira. E por pensar assim, por achar que ela não vai querer se dedicar, muitas vezes as oportunidades não são colocadas para as mulheres. Mas isso são achismos, são perspectivas da minha forma de lidar, como foi a minha relação com a minha mãe, ou como eu acredito que seja o maternar. Só que a gente deixa de perguntar para a Fátima se ela deseja uma oportunidade, se ela deseja um projeto, se ela pode assumir um desafio novo. A gente acaba supondo muitas vezes e tirando as oportunidades que aumentam as desigualdades de gênero. Então, o que a gente treina a liderança de grandes empresas é o que uma liderança de pequena empresa também pode fazer, que é ter esse olhar de cuidado e empatia e não supor as questões. Mas de um ponto de vista mais cultural do que econômico. Totalmente cultural, totalmente de cuidado. Gente, a pandemia veio mostrar pra gente que a gente precisa tratar as pessoas para além do crachá, se preocupar com o bem-estar das pessoas. Porque, assim, enquanto... Eu não acabei não comentando, eu sou engenheira de produção e durante a minha faculdade estudei muito sobre os modelos de gestão, de produção. E aí a gente conhece, né, Adam Smith, que é, né, o modelo, né, inicial de Revolução Industrial, que ele chegou a verbalizar que o profissional era um homem macaco, que o operário era um homem macaco, que deveria ser dado regras bem claras para que ele obedecesse. E, gente, o que a gente percebe cada vez mais é que esse modelo mecanicista de sociedade não é o que a gente vive atualmente. A gente vive um modelo onde a gente precisa de inovação, precisa de novas ideias. O mundo mudou e o profissional mudou com isso. E para mudar, a gestão desse profissional também tem que ser mudada. Porque se eu preciso de uma pessoa que crie ideias, que se engaje, que assuma um desafio que não tem muito claro, porque na verdade hoje o colaborador cria o seu próprio perfil. A gente contrata a pessoa para resolver um problema e às vezes esse problema vai se aumentando na medida do possível. A gente não tem mais aquele job description que os RHs tinham, sabe? A gente vai criando. Então, para esse novo modelo de colaborador, de colaboradora, é preciso um novo tipo de gestão, que é vivenciado pelo cuidado e empatia. E quando a gente tem um olhar de cuidado e empatia, a gente tem que olhar a pessoa para além do crachá. E a família é um elemento fundamental. Tu mesmo trouxe na abertura desse nosso podcast, que isso é o fundamental da vida, é a transformação. Todos somos mães e pais ou filhos. Mas sobre a questão financeira de ser uma empresa pequena, o custo de educar um funcionário novo numa tarefa é muito maior do que 4 meses de experiência, 4 meses de trabalho que esse funcionário não está. Né? Eu que convivo com 6 meses da ausência de um funcionário, me dá mais trabalho um backfill para ensinar um backfill para trabalhar nos 6 meses. Backfill? Backfill é a pessoa que vai substituir a entendi. pessoa que está na licença maternidade. Desculpa, gente, né? Não tem problema. Cacoete de linguagem. Estamos perdão. aqui. Mas se você gasta mais tempo educando a pessoa que vai ficar na posição, mesmo que seja para cobrir a licença maternidade, do que quando a pessoa volta da licença maternidade. Aquele conhecimento que a pessoa tem, aquilo não tem preço. Sim. Né? Você não pode perder isso por um Mas período claro, de 6 meses. Eu super concordo e, obviamente, isso é uma batalha nossa na fala feminina. A questão é que não existe nada mais retrógrado
do que uma média empresa. Por quê? Interessante. Por quê? Porque uma média empresa, ela tem uma cultura muito arraigada, a quantidade de perdas que ela pode ter, financeiras, elas têm que ser muito cuidadas, principalmente depois da pandemia, quantos negócios pequenos e médios fecharam. Né? Então, assim, porque nós estamos falando de dois atores aqui, que é a mãe e principalmente a mãe, né? Exato. E as empresas. Mas nós não estamos falando de um terceiro pilar, um terceiro ponto aqui, que são as instituições governamentais. Que é uma questão que eu vejo que as empresas, a maioria delas, voltando ao raciocínio, as prefeituras, os estados, os governos, eles estão muito precarizados do ponto de vista de condições de fazer políticas públicas. De políticas públicas, exato. E aí fica uma situação tão... Me parece que existe um mundo, eu estou provocando vocês, obviamente, um mundo ideal das multinacionais, né? E nós aqui? Que facciamo? É interessante porque esse ano a gente começou a se envolver em políticas públicas pensando, né, que no nosso país a gente não tem tantas leis, né, que suportam esse tipo de coisa. As empresas precisam fazer mais coisas ainda, a responsabilidade das empresas é maior. Do setor privado. Isso, é maior. Substituindo, às vezes, o setor público. Exato. E esse ano a gente está com um trabalho de fazer junto políticas públicas, de ir para os governos, de ir para as prefeituras. A gente está com um projeto de estar neste movimento também, criando leis e condições para que essa valorização da parentalidade aconteça. Falando do legislativo também, sim, de vocês, ao sugerir a criação de leis. A gente está numa etapa de apoiar, a gente mapeou pessoas do governo, deputados federais e estaduais que já têm as suas bancadas para que a gente possa construir colaborativamente. Porque Os que já têm bandeira. Já tem bandeira. Porque a gente também sabe que para nós, iniciar uma frente de políticas públicas, nós não somos desse mundo. Nós somos do mundo corporativo. O que a gente fez e da onde vem essa vontade de estar nas políticas públicas? Porque, como tu mesmo disse, a transformação, ela acontece, obviamente, do indivíduo, que impacta as relações, das empresas, mas também é preciso que o governo pontue alguns norteadores que dão essa mensagem, como essa que a gente acabou de citar, né? Se o governo continuar mantendo 5 dias como sendo o período de licença paternidade, ele continua pautando uma mensagem para nossa sociedade, que é a mulher que é responsável pelo cuidado e não o homem. Para isso veio um pacto. Na verdade, a gente lançou, não sei se a gente tem tempo de falar um pouquinho aqui, Fátima, mas a gente lançou o Pacto pela Parentalidade no início desse ano, que é um movimento onde a gente convida todas as pessoas, mães, pais, pessoas sem filhos, RH, liderança, governo, a se engajarem nessa transformação de olhar, de enxergar a parentalidade como impulso de pessoas e dos negócios. Nós temos no Traduz nosso site. isso. Traduz isso. Nós criamos listas de ações, porque as pessoas dizem, mas eu não sei o que fazer, como é que eu posso mudar isso, a minha realidade? Isso tu tá falando das empresas. Qualquer pessoa. Porque existe uma crença de que valorizar a parentalidade é uma coisa muito difícil, mas como é que eu começo? Eu vou ter que ter uma licença equitativa? Não, tem coisas muito simples que eu, enquanto liderança de uma empresa, posso fazer para começar esse movimento de valorização. Por exemplo, vou dar um exemplo. Entender... os meus funcionários, as minhas funcionárias, quem são pais, quem são mães, entender, fazer um censo da minha equipe para eu poder perceber, eu não vou marcar reunião no fim do dia porque eu sei que fulano saem para buscar a criança na escola. Então, assim, coisas primárias. Eu tenho uma outra ação que eu posso fazer. Eu posso fazer reuniões com essa pessoa que está voltando de uma licença maternidade, por exemplo, entender o momento dela, oferecer essa minha empatia, setar as expectativas. São coisas muito simples. Eu posso promover uma roda de conversa entre pais, mães, figuras parentais da empresa, como na ADEL existe. Então, existem ações pequenas que podem reforçar esse acolhimento da parentalidade.
E isso não só nas empresas, né? Eu, Luciana, que sou mãe, o que eu posso fazer? Quem não é mãe, o que pode fazer? Quem é RH de empresa, o que pode fazer? O governo, o que pode fazer? Eu tenho uma ONG, o que eu posso fazer? E a gente, nesse movimento, a gente listou todas as ações, pensando nesses diferentes papéis, né, de pessoas que a gente tem na nossa sociedade, o que pode ser feito para eu valorizar a parentalidade. Então, esse se chama o Pacto pela Parentalidade, pode digitar no Google, vai apresentar o nosso site e lá a gente apresenta essas listas com ações, desde as mais simples até as mais complexas, para que a gente possa mudar aí a nossa sociedade, para que a gente possa viver num mundo mais justo, igualitário e mais feliz para todas as pessoas. E mais, além das ações que estão listadas para qualquer pessoa acessar de forma gratuita, as pessoas são convidadas a acessar a plataforma Change e assinar com a gente um abaixo-assinado confirmando esse desejo de transformação. Porque o que a gente quer? A gente quer alcançar o máximo número de pessoas de assinatura para que a gente possa levar esse assunto para mais e mais espaços. E agora, em novembro, na verdade agora a gente já está em fase de captação das empresas que são nossos clientes para adentrarem o movimento do pacto com a gente, que vai criar eventos, a gente vai criar diálogos entre as empresas signatárias para discutir boas práticas. Então, o que a gente quer? A gente quer fomentar dentro do universo corporativo, não apenas os nossos clientes diretamente, mas todas as empresas que desejam discutir o tema da parentalidade. E aí, neste movimento, vai ter encontros bimestrais com as empresas signatárias, vai ter letramento da liderança, de acordo com o plano que a pessoa participa, ela vai ter a oportunidade de trazer os seus líderes para se capacitar. Todos os anos nós vamos oferecer books de melhores práticas, porque a gente tem muito know-how na área. E por que nasce tudo isso, Fátima? Porque o nosso desejo é de transformação. A gente não quer impactar somente os nossos clientes, que graças a Deus hoje já somos 80 empresas no Brasil que já tiveram com maternidade das empresas. O que a gente quer é muito mais que 80. Vocês tiveram, como é que funciona isso? Como é que começou a primeira abordagem? Quem são essas empresas hoje que... A terceira empresa foi a Del. E as duas primeiras? Foi aqui no Rio Grande do Sul, pela nossa conexão, eu venho do RH, então foi na Yara Fertilizantes e na Gerdau. Foram os nossos primeiros 2 clientes em 2017. 2018, em janeiro, já a Del entra na nossa carteira de clientes. E hoje a gente já está com mais de 80 clientes, sendo que os nossos principais clientes de consultoria são a Congasa, a Aeon, a Vivo, a Zurich. São 7 empresas atualmente que a gente está com consultorias mensais. Essas são as empresas ativas hoje. Recorrentes, na verdade. A gente tem hoje 7 empresas recorrentes. Empresas brasileiras que... Sim, Congasa é brasileira. A Vivo... A Congasa não é pública? Não, ela é privada. Não é mista. Tá, não é mista. Tem a Mondelez também, mas é internacional. Que é a Mondelez é a marca da Bis, da Lacta. Agora, me diga uma coisa, como é que se dá isso na prática mesmo? Eu estou precisando de exemplos. Tá, exemplo. Como é que as mães entram, as mães estão lá? Tá. Por exemplo, eu tenho uma agência de comunicação, além da fala feminina, sou uma pequena empresária. E nós temos a nossa coordenadora saiu da licença maternidade e as nossas reuniões online estão junto com a Luísa, que é filha da Alice. Então, ninguém mais quer conversar sobre trabalho. Eu digo, gente, eu quero pegar a Luli e ficar com ela no colo. Porque a gente entende que no momento em que essa mulher, que a gente trabalha remotamente, né, em que ela está junto com a filha, ela está junto com a gente. Ninguém, não pode haver separação. E sempre houve essa separação, né? Entre... Nós chegamos hoje vivemos um momento em que o público e o privado estão num entrelaçamento, às vezes até confuso, né? Mas, na prática, essas empresas, como é que funciona? Então eu vou falar um pouquinho na prática das nossas soluções. Eu vou dividir elas em 2 pilares, tá? No primeiro pilar, a gente trabalha a construção de processos e programas para este acolhimento acontecer de forma recorrente na cultura. Então, por exemplo, a gente desenhou junto com a Suzana o programa de acolhimento da parentalidade, onde a gente estabeleceu, por exemplo, o que precisa ser feito quando a pessoa recebe uma notícia da gestação. Um gestor, uma liderança recebe essa notícia. Então, a criação de um kit para essa chegada desse bebê, para dar esse acolhimento, diminuir as inseguranças, a preparação da saída. Construímos checklist para o que a liderança precisa fazer durante esse período, como ela tem que enxergar esse período de preparação. A saída da licença, o que a gente vai entregar para ela
pra ela ir tranquila, porque muitas vezes na hora de sair, a pessoa também sai angustiada. Claro. Porque ela não sabe o que sabe se vai vai acontecer. Ela voltar. deixou de ser uma pessoa para se transformar numa Uma mãe, mãe, que não é uma pessoa. É não, vamos combinar. É muito mais que uma pessoa. E principalmente a gente vem trabalhando muito no retorno, Fátima, porque é um dos momentos mais delicados esse retorno, que é o momento de que quase que... Esse é um dado que eu tiro da minha cabeça, não é uma pesquisa, mas que a gente ainda vai fazer. Quase 90% das mulheres pensam em desistir ou pensam se vão voltar ou não vão voltar. Então, como que a gente acolhe esse retorno? Então, a gente tem 2 programas, que é o programa de retorno, o programa de acolhimento e mentoria das mães que retornam da licença maternidade. Que a gente cria um programa com a cara da empresa para esse acompanhamento, esse re-onboarding, que é um termo em inglês, Sim, que é um termo conhecido... Esse eu entendi. Esse tranquilo, tá? Esse é um termo que é para recolocar ela no mercado, no momento da empresa. Para esse retorno, tem tanto o programa de mentoria, que acontece por mães que já vivenciaram um retorno na própria empresa. Então, são mães voluntárias da própria Dell que acolhem as mães que estão chegando para dividir experiências, só que elas não vão dividir como se fosse um cafezinho. Elas são treinadas por nós, elas têm cada encontro, por exemplo, eu vou contar da Suzano, que é quem possui esse programa desenhado com a gente, e a gente está desenhando isso na Zurich também. Então, como é que é na Suzano? Existem 5, durante 90 dias, essa mãe é acompanhada por uma mãe voluntária, e são 5 encontros durante esses 90 dias. Cada encontro existem temas a serem trabalhados. Esses temas elas são treinadas por nós, por mim, pela Luciana, numa capacitação de 3 horas, e elas recebem um guia para que elas possam consultar sempre previamente ao encontro, porque, né, elas se capacitam, por exemplo, no mês atualmente, e daqui 3 meses acontece o 3º encontro, então elas não vão lembrar, então elas acessam o material. Além desse programa, a gente tem um programa de re-onboarding para empresas como a Vivo, que é um programa maior, porque lá são mais de 18 mil pessoas na empresa, então é um programa realmente de uma apresentação, onde o RH repassa o momento da empresa, acolhe, recebe um kit de boas-vindas. Então, para cada empresa, de acordo com a cultura e o tamanho e o modelo de gestão, a gente cria programas de acolhimento. E esse acolhimento é importante falar, desculpa te interromper, Não, tá Su. ótimo. Ele tem como missão empoderar essas mulheres. E não ser um muro de lamentação, entendeu? Para falar dos meus desafios. Não, vamos empoderar essas mulheres, porque muitas vezes a gente vê as mulheres mães que voltam do retorno da licença muito tímidas, sem falar o que precisa, o que seria bom para elas, de repente. A gente trabalha muito... Elas têm uma cultura, uma memória de que era assim mesmo. né? E a gente trabalha muito assim, quais são os meus inegociáveis, né? Os meus inegociáveis hoje, por exemplo, é levar meu filho na escola. Então, se eu preciso de 30 minutos para eu levar meu filho na escola, eu vou chegar um pouquinho mais tarde. Mas eu posso chegar e falar isso para a liderança. Olha, eu gostaria de chegar a 20 minutos além do meu horário, porque eu preciso levar meu filho e minha filha na escola. Isso aí eu não vou poder abrir mão. É isso que eu ia falar. E compenso de outra forma. Tá, então, e as mulheres têm medo de chegar e falar exatamente por que elas têm isso. Medo, vocês acham? Por essa cultura, né, que fala pra gente que a maternidade é um obstáculo. E, na verdade, a nossa missão é falar que a maternidade é impulso de carreira. Porque tudo que a gente aprende sendo mãe, a gente leva pro nosso trabalho. Eu estava vendo aqui que a maternidade tem habilidades que podem contribuir nas empresas e que mostram, na verdade, que as mulheres também são empreendedoras, né? Exatamente. Ao assumir riscos, ao se sentirem motivadas a fazer as coisas, a administrar recursos, né? Porque a gente sabe que com os filhos tu tá sempre... Gestão de crise, Fátima. Gestão de crise a todo momento. os primeiros 50 anos. Os primeiros 50 anos, adorei. E o segundo também. Exatamente. A organização e planejamento, ou seja, tu tens que organizar os Você custos. se torna necessariamente uma profissional melhor depois que nasce o seu Exatamente. filho. Eu podia, quando eu cheguei na Dell sozinha, morando em Porto Alegre, sem ninguém, eu virava o mesmo gráfico da apresentação do dia seguinte, até 3 da manhã. Ele era roxo, com bolinha cor-de-rosa, agora eu vou pôr pontilhada. Que idade agora tinha não o bebê? Não tinha 0, não tinha bebê. Aí o bebê nasce, eu vou fazer o melhor gráfico que dá pra fazer aqui agora, porque na madrugada eu vou estar dando mamar. Então você se torna uma pessoa muito mais eficiente, muito mais eficaz. Você não tem a mesma disponibilidade de tempo. Mas então, eu tenho uma questão que é aquela velha frase. A sociedade exige que mulheres trabalhem como se não tivessem filhos. E fossem mães como se não trabalhassem fora.
e que essa conta não fecha. E se fechar, qual é o endereço desse manicômio? Adorei. Porque é inacreditável. Não, mas aí essa fala nos dá aquela ideia que tem que ser o equilíbrio de 50% trabalho, 50% maternidade. Gente, não existe isso. A gente tá... Claro que não existe, as mulheres estão Exato. Não, mas mais que isso, Fátima, a gente tem que entender, nós mulheres, que não é esse equilíbrio. O equilíbrio é o seguinte, né? A gente sempre vê aquela imagem da mulher rodando pratos, né? Maternidade é aquele rodar de pratos infinito. Porém, eu tenho que saber que os pratinhos vão cair. Só que eu preciso entender que eu posso escolher qual pratinho que vai cair. E depois eu posso escolher qual pratinho que eu vou levantar de volta. Então, para te dar um exemplo, mês de maio... Desculpa, tu tá imaginando uma mulher de um equilíbrio? Não. Vamos lá, vamos voltar, tá? Mês de maio é um mês que a gente trabalha demais, eu e a Suzana, pelo nosso negócio, né? É muito trabalho. E eu sei que o pratinho do Henrique, meu filho, no mês de maio, ele vai cair. E tá tudo bem, depois eu vou pegar e vou rodar de novo. A gente precisa entender que a gente pode trafegar 20% aqui, 80% ali, 30% ali, 70% Conforme ali. a demanda. Conforme a demanda. E essa escolha. demanda é a gente também, que cabe a nós entender qual é a minha demanda nesse momento. Traduzindo, assim, para vocês, pessoal, que nós que somos os normais. Adorei. É assim, ó. Gurias, é muito complexo isso. Isso é muito complexo. Vocês estão num nível, num patamar, vocês três como mulheres, tá? Vocês são as multinacionais da maternidade. Adorei. Não é? É que o que é... É uma demanda, porque não é só a maternidade. Exatamente. É a logística do entorno. Né? O que vocês fizeram hoje antes de vir para cá? Né? Tu foste no banheiro te maquiar. Foi no banheiro. Mas eu maquiei aqui. Ela maquiou aqui, mas ela precisou maquiar. Ou seja, tem uma demanda. Olha, ela chegou maquiada, linda, maravilhosa. Né? A Luciana também, olha só, um brinco lindo. A gente vê que tem todo um investimento no cabelo. Então, assim, este pilar da mulher hoje está sendo exigido dela algo que ninguém alcança. Que aí entra, são outras demandas, mas eu vou deixar de falar. Não, mas eu acho o teu ponto fantástico. A gente só vai conseguir equilibrar as coisas quando a gente entender que tem coisas que precisam cair. E essa pressão de ser perfeita, e essa pressão de ser a mãe ideal do Instagram, tem que cair. Se eu quiser manter a perfeição, eu vou estar indo pro manicômio. Porque a perfeição, mundo dos deuses. A gente costuma falar, né? Perfeição somente no mundo dos deuses. Aqui é a vida real. real. Mas são deuses, são homens. Deus, mas deusaça. Aí pra gente... Pior, na verdade, essa transformação do conceito, né, da criação para Deus masculino, a gente também pode fazer uma outra pauta, que é uma questão do patriarcado, de ter trazido o conceito de criação, que gerar a vida, era mãe Gaia. Lembra-se disso? Mãe Gaia. Era mãe Gaia. Agora, pai criador, pai Deus criador, ele, na verdade, é uma questão muito mais judaico-cristã. Mas se a gente puder... Isso é uma outra história. Outro podcast que a gente vai adorar falar, porque eu adoro esse tema. Mas assim, Fátima, você pode falar do mundo real. Precisa cair algumas coisas. A gente precisa cair essa também questão de preservar, tipo assim, a beleza ser tão pauta pra mulher que escraviza a mulher. E beleza, na verdade, é harmonia. A beleza é estar com uma roupa bem alinhada. A beleza pra você a beleza pra uma é diferente da beleza do outro. Mas e é se aceitar. Eu acho que o negócio é se aceitar. Beleza é legal e é importante, é uma característica maravilhosa. Só que essa beleza do modelo de padrão de beleza que estabelece uma medida pra tua cintura, uma maneira pro teu cabelo e que talvez não seja o teu modelo ideal, isso força a mulher. Mas eu acho que isso caiu por terra há muito tempo. Não caiu nada. Mas onde é que tu mora, guria? Mas eu acho que as mulheres hoje se aceitam muito mais do que antes. O movimento que a gente está fazendo. Eu sou feliz de fazer parte dessa sociedade que faz um movimento de diversidade, de espaço feminino, de envelhecimento. Tô eu lá indo para os meus 50. Eu tenho que entrar nesse espaço do envelhecimento. Não, mas é de aceitar. Com prazer. É o contrário, que horrível, que maravilha, que eu vou chegar lá linda, cheia de força, de atitude. Então,
eu acho que a gente faz parte da geração do movimento da mudança. Isso e o movimento da mudança, eu não vou ser uma mãe perfeita, eu não vou ser uma executiva perfeita, eu não vou ser perfeitamente linda no tamanho da cintura que tem que estar, e tá tudo bem. Que nós estamos falando movimento... em beleza, e na verdade, o que tá é estética. É a palavra. Porque eu me lembro de uma música que eu não sei quem, que a Gal cantava, que belezas são coisas acesas por dentro. Isso aí. E aí, eu não sei quem é o compositor que a Gal cantava. Então, assim, era o Vitor Ramil, agora que eu me lembrei, daqui. Aí, nós estamos falando de estética. É essa coisa que nós usamos um espartilho simbólico. Exato. E eu fiz um Reels agora na Fala Feminina, um post que foi uma loucura. A gente teve 1 milhão de visualizações. Uau. Em que as mulheres, eu falo sobre como as mulheres estão ensinando as filhas, passando para as filhas, uma atitude com a estética que é escravista. Entende? Então, assim... que triste, né? É, tristíssimo. Ingênuas ela não perceber que tem um mercado faturando em cima disso. Mas então, aí nós entramos na questão que a nossa liberdade, ela nunca será possível enquanto houver uma enorme força dessas empresas, desse patriarcado, de tudo isso, do capital, que precisa se reproduzir à exaustão. Nós não estaremos livres se nós não nos unirmos contra isso. Maravilhoso. Fátima, eu acho que antes disso tem a questão do autoconhecimento. A gente está numa fase de disrupção. A gente precisa quebrar padrões, né? A gente nasceu com um monte de padrão, patriarcado e tudo mais. Precisamos olhar para dentro e entender quem eu sou nesse mundo, qual que é meu propósito, qual que é a minha missão, o que me faz feliz, o que não me faz feliz, para que a gente possa, de dentro para fora, desconstruir. É uma coisa difícil? É uma coisa difícil. Tem gente que tem que ter uma doença, que tem que ter um desafio para poder olhar para dentro. Mas, felizmente, a gente já vê movimentos nesse sentido. Então, esse olhar para dentro é o que a gente precisa. Se a gente quer mudar fora, a gente tem que ser disruptivo com a gente mesmo em primeiro lugar. E eu vejo, como disse a Flávia, um movimento de mundo caminhando para esse olhar para dentro. O que antes a gente não via. Estamos longe de chegar lá? Estamos longe de chegar lá. Mas isso já acontece. O meio passo já é um caminho, isso. Né? Não, então, e achei maravilhoso que a Lu trouxe, né? É o olhar pra dentro que vai fazer a gente mudar. Porque a mudança de mundo, ela acontece a partir do indivíduo. Exato. Não tem passe de mágica. São indivíduos mais conscientes, são mulheres mais conscientes sobre o que é o seu maternar e também colocar outros nessa pauta do cuidado. Então, a mudança só vai ver quando a gente tiver mulheres cada vez mais conscientes do seu papel na sociedade e o que é aceito e o que é não aceito. E também ouvindo comentários e narrativas e sendo conscientes. Por exemplo, uma narrativa que a gente costuma ouvir é: ai, a Fátima chegou aqui pra embelezar esta reunião. Isso é de matar. É de matar, né? Isso é de matar. Isso assim, ó. Normalmente homens velhos. Não, gente, você veio embelezar. Não, eu não vim aqui embelezar essa reunião. Eu vim aqui, obrigada pelo elogio, mas eu vim aqui pra contribuir com o que eu tenho. E de preferência, se isso acontece, é que eu falo não em tudo, que ele fala não, discordo. E ainda ela é brava, né? Ela é bonita e brava. Mas, e sabe uma coisa que esse maternar brasileiro, ele é um pouquinho mais... Tu falou que tem um espartilho, eu achei muito legal isso, sabe? A maternidade brasileira, eu vou falar de classe média alta, privilegiada, tá? Que quer 5 cores de alimentos no prato da criança. Que quer as crianças arrumadinhas, com roupinhas da moda e mini adultinhas, né? Se a gente for ver em outras culturas, e aí eu vou falar de novo a cultura europeia, que é onde a gente sabe que o PIB de felicidade é mais amplo, como é que é a questão das roupas das crianças? É roupa de brincar. É roupa de brincar. É de brincar. É roupa tranquila. Eu tô assim, frustrada, porque eu tento essa cultura, mas eu sei que eu gosto do meu filho arrumadinho. E ele só rasga a calça, eu já tô... Viu? Frustrada. Deixa o guri rasgar a calça, ele tem que brincar. Eu deixo, mas eu fico louca, porque eu também ainda tenho, eu não tô imune a essa cultura brasileira. Eu nasci aqui, eu quero meu filho arrumadinho para as fotinhos ficarem perfeitas. Mas, e assim, eu tô sendo bem sincera, gente, eu tô sendo sincera, porque, Fátima, como é que a consultoria maternidade nas empresas nasce? De uma dor, de uma transformação que eu e a Lu passamos na nossa vida, e por querer curar a nossa ferida e curar
a sociedade em geral. Então, vamos ser sinceras, Não, eu tu tenho... tem toda a razão. Eu quero meus filhos arrumadinhos, mas eles rasgam a calça. Aí eu fico pensando, se eu fosse uma mãe europeia, que eu não me importasse de verdade, seria tão bom. Se a gente fosse uma mulher europeia, que entra uma mulher, não entra uma observação estética, gente, entende? A minha E prima... esse é o exercício, a gente entender, gente, o meu filho vai ficar assim e tá tudo bem, né? Por quê? Porque isso pra mim é importante, né? Uhum. Assim, eu acho que é um ato de autoconhecimento e coragem também de eu poder assumir isso frente à cultura que a gente está. A gente percebe que as mães, por exemplo, essas de classes médias e classe média alta, elas levam para colégios em que tem que ter uma roupa, uma bolsa de grife, a outra, e as meninas vão multiplicando, e o mais impressionante, as meninas estão sendo vestidas de mini mulheres. Mini mulheres. E aí, sexualizadas antes da hora. Sexualizadas e ainda alimentando o pedofilismo, que é um movimento enorme. Então, a responsabilidade, vocês veem que a maternidade, ela tem tantos lados, né? E... Enfim, para vocês, para cada uma de vocês, como é que foi? Eu queria o depoimento, começando aqui pela Flávia Valadares, como é que foi para te dividir entre esse filho, é um menino? O menino Felipe, 10 anos, a razão do meu viver. É mesmo? Ai, eu sou muito mais mãe do que executiva. É mesmo? Eu tenho 2 filhos, mas eles não são a razão. Nossa, ele é o ar que eu respiro, eu falo isso para ele todo dia. Ele mas eu falo mesmo. O Felipe trouxe luz para minha vida. E olha que a minha carreira tem uma função muito importante para mim. Eu sou a Flávia da Del. Eu adoro trabalhar, eu trabalho com paixão. Meu sobrenome é Del. Eu trabalho com paixão, né? E eu tenho muito orgulho da minha trajetória dentro da empresa. Ela é muito importante para mim, mas meu filho vem primeiro, com certeza. Uhum. E na hora que eu tenho que decidir entre uma reunião importantíssima da Del e meu filho, eu falo, gente, não dá. O Felipe tá com febre. Tá? Então, eu aprendi nisso que a Luciana falou dos inegociáveis, que o meu filho é inegociável para mim. E eu aprendi também, depois de muitos anos, e aí você manobra melhor a sua carreira, você se coloca melhor nas suas... Ou seja, quando ele nasceu, tu já tinha 9 anos de Del. Eu já tinha 9 anos de Del, mas quando ele nasceu, eu tinha uma posição estabelecida, bem colocada, e me tiraram da minha zona de conforto, falaram, vamos te dar uma promoção e vamos te dar uma outra área. E tu já estava grávida? Quando eu voltei da licença maternidade, me trocaram de área e me promoveram. Então, me tiraram da zona de conforto completamente, mas eu tinha certeza que a prioridade... Os 6 meses valeram para eu ter certeza que a prioridade da minha vida era aquele filho. É fazer dele um ser humano. Né? O resto é importante, o resto me faz bem. E a Del precisa de mim bem para que eu entregue o meu melhor e que eu seja melhor funcionária. Então, eu sou a prova de que o dia que ele tá doente e eu tô trabalhando empurrada porque eu não tô conseguindo fazer, porque eu tenho que medir febre, eu não sou a mesma funcionária. Agora, me dá 2 horas, deixa eu cuidar dele 2 horas, direitinho, levar no pediatra, dar os... A hora que ele deitar para dormir, eu sento e trabalho produtivamente, muito mais do que as 4 que eu fiquei empurrando. É isso, mas cuidar do meu filho. As coisas são muito inflexíveis, né? São muito linha reta, assim. E pra ti, como é que foi, Suzana? Olha, pra mim a maternidade ela foi gatilho pra empreendedorismo. Olha que doido, né? Quando eu tive a Laura, minha primeira filha, eu vim do RH, né? Eu sou engenheira, trabalhei mais de 15 anos de gestão de pessoas em grandes empresas. E durante a licença maternidade da Laura, eu decidi que eu queria empreender pra ter mais tempo com ela. Doce ilusão. De quem nunca tinha empreendido. Sim, empreender é trabalhar 24 horas por dia, sábados e domingos. Não, Fátima, e eu tenho um marido que é empreendedor a vida toda. Ele sempre me dizia, tu tá doida, não é isso. Mas eu tinha que vivenciar, por mim, essa visão de empreendedora. Eu criei, naquela época, um clube de assinatura para descomplicar os cuidados com a alimentação saudável das mães, chamava Nutrimãe, porque eu sabia que eu queria ajudar as mães a se alimentarem adequadamente, porque as escolhas das mães afetavam o desenvolvimento das crianças. Eu tinha esse entendimento de que eu queria ressignificar a maternidade de alguma forma. Foi, inclusive, através desse negócio, quando eu fiz o meu press kit, conheci a Lu, que já tinha um projeto pessoal de real maternidade, então foi assim que eu vivi essa experiência. Mas eu fiquei grávida do meu segundo filho como empreendedora. E aí sim que a casa caiu, que eu falei, que meleca que eu tinha feito com a minha vida. Não tinha mais a licença maternidade, não tinha mais a tranquilidade. Não tem 13º, férias. E não tinha nem o salário alcançado. As minhas metas financeiras eu tava conseguindo um valor muito menor. Acho que era menos que a minha época de estágio. Então assim, falei, gente, o que eu fiz com a minha vida? E aí foi que caiu a pesquisa da FGV, que eu já trouxe aqui pra vocês,
que fez eu refletir sobre a importância daquela decisão não ter sido uma decisão, e sim uma falta de escolha, porque eu não via uma forma de maternar e voltar para o mundo corporativo. Tu estava exatamente naquele ponto em que todas as mulheres passam. Exato. Né? E aí foi aí que eu falei assim, eu trabalhei com gestão da mudança durante 5 anos no início da minha carreira, numa grande consultoria. Falei, eu vou trabalhar, gerenciar a mudança no espaço corporativo para reconhecer o quanto eu estava muito melhor. E aí, como que a maternidade soma pra mim? Gente, eu sempre fui uma pessoa muito driver de resultado, de execução. Eu trabalhava numa empresa que o slogan era High Performance Delivered, quer dizer, alta performance entregue. Esse era o mote, super casou comigo, porque é super maternal. Super maternal, né? Tudo a ver. Pode crer. Me colocava naquela loucura, né? Eu viajava de segunda a sexta, ia pra Salvador, pra todos, enfim. Com 2 filhos. Não, isso é antes, a minha vida antes. Ah, tudo antes. Quando eu entro na maternidade, eu começo a perceber, e agora o grande aprendizado que eu tenho é que, na verdade, primeiro, empatia, entender que as coisas não são do meu jeito, eu preciso ter um grupo de pessoas. Eles sempre diziam, gente, tem que fazer o time. Eu consegui entender o que é trabalhar em equipe e entender as pessoas de um outro a partir da maternidade. A partir de reconhecer que não dava pra... Eu odiava, tipo assim, rotina. Agora eu entendo a vantagem de uma rotina. Claro. A organização. Então, que saudade de ter tédio. Exatamente. Então, assim, eu acho que hoje a maternidade e o trabalho, eles se correlacionam de me trazer as soft skills que me faziam falta, porque muita briga eu entrei no mundo corporativo. Quem me conhece sabe que eu não era uma pessoa muito fácil. E eu brigava com coisas que não me cabiam. Por exemplo, que não traziam nada. Não, eu queria... o exemplo da Flávia, não é bem o caso, mas ela ficava arrumando a corzinha do PowerPoint. Eu ficava querendo convencer as pessoas... Hoje, Fátima, eu não quero mais convencer ninguém. Não. Eu só quero seguir a minha rotina. Mal é nós e Deus. Eu quero liderar as pessoas pelo meu exemplo. Eu quero que as pessoas se convençam pelo meu exemplo e não pelas minhas palavras. Porque assim, já cansei, porque gasta-se muito tempo, né? E os filhos não aprendem com a gente falando, né? Eles aprendem com a gente... A minha filha, ela... Todo mundo diz mini-su, assim, ela, na hora de conversar, fazer consulta, discutir, e que ela vai fazer 9 anos, e ela já faz pequenas palestras, pequenas oratórias pela escola. Ela ama, ela faz pequenas apresentações, palco é uma coisa que ela adora, mas ela faz isso, as pessoas dizem, ela aprendeu com quem? Sim, vendo, né? Não é falando como falar uma oratória. Então, assim, hoje a maternidade soma demais pro meu perfil enquanto humanização da minha relação de trabalho e, principalmente, me dá vontade de transformar. Porque a gente não quer que eles passem, pelo menos eu não quero que a Laura passe pelos grandes desafios que eu passei. Esquece, amor. Tu não vai controlar isso. Não, mas isso é uma fantasia. Eu tô falando, não, eu quero mudar o mundo pra ela. Tu acha que não? Não, Fátima, eu acredito na transformação de mundo. Acredito. Isso que tu tá falando, quando nasceu o meu primeiro filho, 6 meses depois, eu pedi demissão. E eu trabalhava na assessoria de imprensa da Fiergs. Aí meu marido disse, tu é louca? Um baita de um emprego? E eu disse, se eu consigo fazer uma pessoa, eu consigo qualquer coisa. Exatamente. Isso nos dá uma potência. Dá uma né? potência. A maternidade dá uma potência. Dá muita Mas força. também dá muita empatia, porque quando você lida com equipes grandes, como eu lido, e você tem tanto homens quanto mulheres passando pelo processo da parentalidade, depois que você passa pela experiência, você tem uma empatia muito maior para acolher. Completamente. Isso é verdade. Né? Então você trata as pessoas no time, na equipe, por isso, na corporação como um todo, a mensagem é importante entender para acolher. Você não vai experimentar tudo para poder acolher. Essa é uma experiência que a gente adquire. Essa é nossa, pessoal, intransferível, né? E aí... E para mim, o Henrique me ensinou que eu não tenho controle de absolutamente nada. Entendeu? Então, assim, não adianta. O filho eu faço sai a como minha ele quer. parte, exatamente, com amor, eu dou o meu melhor, pensando que não existe o 100%, né? E tá tudo certo. Né? Não tem controle, e isso para mim foi muito importante. Um outro aprendizado que eu devo muito ao Henrique é que eu tenho que estar bem para que ele esteja bem. Exatamente. Então, assim, precisamos... a gente, mãe, tem uma tendência de... não, é o filho que tem que estar bem, o filho, não sei o quê. A consulta do filho tá ali em dia, mas e a consulta da mãe, né? Se a gente for pensar. Precisamos estar bem para que o nosso entorno esteja bem. Aquela história do avião, né? Exato, a máscara primeiro, de quando a máscara oxigênio, cair, põe você mesmo para depois cuidar dos outros, né? Ninguém cuida de ninguém se não está bem em dia com o seu autocuidado, né? Isso. E eu acho que essa nossa geração
formação vem muito com essa missão, eu acho. A gente está numa fase de transição que a gente precisa olhar para a gente tem que entender o nosso valor para que as coisas se tornem melhor, né? A partir do nosso bem-estar, do nosso autocuidado, da nossa compaixão e da nossa caridade, primeiro com a gente mesma. Porque a gente vem sendo muito cruel, a gente não se acolhe, essa sociedade patriarcal que vem com esse chip implantado da culpa, a gente precisa desmistificar. Porque a narrativa da culpa é uma narrativa também que nos foi imposta. Claro. Eu gosto muito da Soraya Schutel, que ela disse que a culpa é o nosso maior inimigo interno que trava qualquer decisão de autonomia e liberdade de uma mulher. Ou seja, quando eu estou culpada, eu estou travada de colocar aquela minha voz no mundo. Eu estou paralisada. Exato. E a gente Tá na vem caverna, com né? isso muito forte, as mulheres, né? A narrativa da culpa. Quando uma gestação não vai para frente, o que a gente costuma escutar? Ai, o óvulo era velho, o útero não segurou. E a gente sabe que isso é um conto de fada científico. Na verdade, não. Para uma gestação ir para frente, precisa dos dois lados. Exato. Né? E a gente assume uma culpa que não é nossa. Então, tá na hora das mulheres tirarem esse peso da mochila que a gente vem carregando desnecessariamente. E isso só acontece com esse olhar primeiro pra gente. Maravilha. Gurias, você sabe que nós ficaríamos aqui uma semana, né? Delivery, como é que é? Alta performance. Mas, gente, mas que delícia, Fátima. Eu quero ficar aqui uma semana só curtindo dessa troca. Ai, vamos marcar um spa. O Spa da maternidade nas empresas. A Del podia financiar. Com certeza. Gurias, foi muito legal. Obrigada. Assim, ó, eu tinha milhões de perguntas, mas uma hora, passou um pouquinho. É o tempo que a gente tem para aprofundar aquilo que é possível. Este tempo também ele define exatamente isso. A gente não pode tudo, a gente não controla e navegar é preciso. Exato. Mas Isso aí. viver é impreciso. Gostei. Gurias, muito obrigada. Obrigada pelo Muito Para convite. vocês que nos ouviram, nos sigam nas redes sociais e estamos aqui. Obrigada. Obrigada.